E aí galera, eu sou o professor Rodrigo Andrade e trago hoje uma aula sobre sistema urinário. Vem comigo! Eu dividi essa aula em tópicos, começando com as funções do sistema urinário, passando para as estruturas envolvidas, depois vamos falar também sobre os néfrons, a estrutura funcional e por fim vamos falar dos hormônios envolvidos nesse processo. Funções do sistema urinário. Primeiramente, filtrar o plasma. O sangue que chega aos rins necessita ser filtrado para eliminar o que está sobrando, o que é tóxico para o organismo, o que não precisa naquele dado momento. Então, a primeira coisa que acontece é o processo chamado de filtração. Nessa filtração, estruturas menores, como glicose, sais, água, hormônios, entre outros, conseguem passar por esse filtro. Estruturas maiores, como proteínas, as próprias células sanguíneas, não conseguem passar, ficando retida por esse filtro. A segunda função que nós vamos observar é o equilíbrio dos fluidos do corpo, ou seja, eliminar água, eliminar sais, eliminar substâncias que estão em excesso no organismo, substâncias que não são necessárias naquele momento e fazendo o que? O equilíbrio, o que a gente chama de homeostasia, um termo muito comum em ciências hoje. E a terceira função que vamos abordar é a eliminação de excretas nitrogenadas. Bem, de onde que vem essas excretas nitrogenadas e por que eu tenho que eliminá-las? As excretas nitrogenadas vêm da quebra de proteínas, da quebra de aminoácidos, formando um composto amina, que se juntam com o hidrogênio, formando compostos tóxicos, como amônia, ureia e ácido úrico. Nós, os mamíferos, temos como excreta nitrogenada a ureia. A gente produz no primeiro momento a amônia, porém ela é muito tóxica e rapidamente pelo fígado ela é convertida em ureia. E essa ureia é a nossa principal excreta nitrogenada que é eliminada. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estruturas, os órgãos envolvidos no sistema urinário. O sangue chega pelos rins, pela artéria renal. Nós temos a presença de dois rins, a presença de duas glândulas suprarrenais, uma sobre cada rim. O rim direito ele é levemente inferiorizado em relação ao rim esquerdo, isso porque tem o órgão fígado sobre o rim direito. Depois que os rins filtram o sangue e reabsorvem as substâncias necessárias, o restante vai ser chamado de urina. E essa urina vai sair dos rins pela pelve renal, passando pelos ureteres, chegando à bexiga, onde será feito o armazenamento da urina e depois sendo liberado e eliminado pela uretra. Néfrons. Nós temos cerca de 1 milhão de néfrons em cada rim. E o néfron é a unidade funcional do rim. É lá no néfron que acontece a filtragem. É no néfron que acontece a reabsorção de substâncias. Eu tenho aqui um desenho esquemático que representa o néfron. E vamos analisar as estruturas agora. O sangue chega pela arteriolar aferente, vai se ramificando em capilares bem fininhos e vai se virando um emaranhado, um enovelado de capilares. Esse emaranhado de capilares a gente vai chamar de glomérulo. E o glomérulo é revestido por uma cápsula, chamada de cápsula glomerular ou também de cápsula de Bowman. É no glomérulo que vai acontecer a filtragem, onde substâncias maiores vão ficar retidas e substâncias menores, como a glicose, os sais, a água, vão passar. O que passa pelo glomérulo nós vamos chamar de filtrado. Esse filtrado agora vai passar pelo túbulo contorcido proximal, onde teremos principalmente a reabsorção de glicose, e depois esse filtrado vai passar pela alça de Henle, ou alça néfrica. Na parte descendente da alça néfrica vai ter a reabsorção principalmente de água. E na parte ascendente da alça néfrica vai ter principalmente a reabsorção de sais, de cloreto, de sódio. Esse filtrado passa agora pelo túbulo contorcido distal, onde se necessário será reabsorvido mais água e sais. E depois esse filtrado cai no duto coletor, onde se necessário será reabsorvido mais água. Agora esse filtrado que está no duto coletor já é urina e ele vai ser encaminhado para a pelve renal, depois para os ureteres, por fim chegará na bexiga, onde será armazenado cerca de meio litro e depois será eliminado pela uretra. Agora, quem que controla a reabsorção de mais água, a eliminação de mais água, de sais? Quem que faz isso? São os hormônios. Vou falar agora sobre alguns hormônios que influenciam o sistema urinário. O primeiro hormônio que eu vou estar abordando é o hormônio antidiurético ADH. Esse hormônio tem a função de absorver mais água.
Como que acontece? Quando no nosso corpo é necessário aumentar as concentrações de água, esse hormônio antidiurético ADH vai ser liberado pela hipófise da corrente sanguínea e vai agir diretamente aonde? Diretamente no túbulo contorcido distal e no duto coletor, fazendo com que haja uma maior reabsorção de águas. Vai ter ali proteínas como aquaporinas ou hidroporinas que vão aumentar a absorção de água. Um outro hormônio muito importante no sistema urinário é a aldosterona. A aldosterona faz com que nosso corpo reabsorva mais sais. Quando as concentrações de sais no nosso organismo está baixa, o nosso rim vai produzir um hormônio chamado renina. Esse hormônio vai agir sobre uma proteína produzida pelo fígado chamada angiotensinogênio, e a reação do hormônio renina com a proteína angiotensinogênio vai resultar num outro hormônio chamado angiotensina. E esse hormônio angiotensina vai influenciar as glândulas suprarrenais a produzir o hormônio aldosterona. E esse hormônio aldosterona vai agir diretamente no túbulo contorcido distal, fazendo a reabsorção de sais, principalmente de sódio e potássio, e como consequência também uma reabsorção de mais água também. Um outro hormônio muito importante é o hormônio peptídeo natriurético atrial, o PNA. Esse hormônio é produzido pelo coração e quando as concentrações de sais no organismo está elevada, é liberado esse hormônio na corrente sanguínea e esse hormônio vai trabalhar inibindo a produção da aldosterona. Daí não vai reabsorver mais sais e vai absorver mais água e a pressão vai equilibrar. E outro hormônio importante é o eritropoetina, que está envolvido na produção de células sanguíneas. Esse hormônio é produzido dos rins e é liberado, influenciando a medula óssea vermelha a produzir uma maior quantidade de células do sangue.